Dos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação. Estamos no último, na última semana de junho. Ó, o ano já está voando, daqui a pouco é Jingle Bell, o Papai Noel está chegando, hein, gente? 6 meses já é Natal. E hoje estamos aqui falando de Papai Noel, da arte, do presente que nós temos aqui nas Minas e Belas Gerais, de ter conosco o grande artista plástico Fernando Pacheco, nascido aqui em São João del Rei, veio para Belo Horizonte e, através das suas cores, ele ilustra o nosso dia a dia com a sua arte. Fernando, prazer você estar no nosso programa Minas Turismo Gerais. Prazer meu também, é sempre uma alegria estar aqui com você. E durante a nossa prosa aqui no nosso programa Minas Turismo Gerais, nós vamos passar algumas artes que você vai colocar na exposição Esconderijo, que vai ser agora, já em agosto. Dia 12 de agosto. Já chama o pessoal lá para o dia 12 de agosto. Essas obras que o João vai passar aí, durante esse período, você vai falar em cima das suas obras aí. Dia 12 de agosto no Museu Inimar de Paula. Dia 12 de agosto, exposição, obras inéditas no Museu Inimar de Paula. E vai ser para mim uma alegria expor lá. Eu tenho um carinho enorme por aquele museu e pela memória e legado do meu querido amigo saudoso Inimar de Paula. É ali Bahia com Alves Cabral e tem aquela placa ali do Rômulo Paes, a vida é essa. Subir Bahia e descer floresta. É isso aí. Já junta toda a arte com essa frase, todo mundo diz aqui, todas as pessoas em Belo Horizonte passam ali pela Rua da Bahia com Alves Cabral, tem uma frase, a vida é essa, subir Bahia e descer floresta. Isso aí. Fernando, você saiu novinho, lá de São João del Rei, veio para Belo Horizonte. E aí começou. Eu nasci em 1949 e vim para Belo Horizonte com a família, criança, em 1955. Então, eu estou aqui desde 1955, morando aqui, e cidadão belo-horizontino, oficialmente cidadão belo-horizontino, que eu recebi o título na Câmara Municipal de Belo Horizonte, cidadão de Belo Horizonte, e natural de São João del Rei. E então, não parou de pintar, vamos dizer assim, 60 anos, todo dia tem uma criação, pegou um papel... Desenho, pega uma xícara. Esses 60 anos, quer dizer, eu estou com 76, né? Esses 60 anos aí, 16 anos. Quando eu estava adolescente, até antes disso, né? De 1900 e pouco para cá, 1960 e poucos para cá, eu já estava nos caminhos da arte, né? Mas assim, com a pintura e iniciando uma trajetória artística assim, consistente e tal, aí tem uns 50 anos. Aí foi do início dos anos 70 para cá. Olha só, 50 anos, 60 nessa arte. E 50 anos, assim, tipo um monge, né? Inúmeros, milhares de finais de semana dentro do ateliê, né? Sexta-feira, sábado, muitas vezes domingo, sábado à noite. Então, é uma atividade que você quando entra, assim, é uma atividade que
A pintura é muito ciumenta, né? Então ela exige de você tempo integral, a vida inteira, é uma coisa assim. Só que eu participo de muitas coisas, vou em muitos lugares, então as pessoas acham muitas vezes que eu sou assim, onipresente. Alguns amigos já brincaram comigo, mas você está em todo lugar e tal, que hora que você vai para o ateliê pintar? Não, o contrário. Eu estou o tempo inteiro no ateliê pintando. E as minhas escapadas com minhas pernas ligeiras, dá para eu ir em outros locais e graças a Deus tenho muitos amigos e estou sempre aí prestigiando eventos aí de outros gêneros de arte, né? Shows de música, teatro. É isso que eu ia falar. Você Você fez você hoje, na hora que um músico está cantando, você vai pintando uma arte. Não, isso eu fui convidado, né? Acho legal. Você já fez? Particularmente na época da pandemia, que aquelas famosas lives, né, que principalmente os músicos fizeram, e como eu sou amigo de muitos músicos, aí eles me convidavam para eu participar da live, eles cantando, tocando e eu pintando. Então eu fiz inúmeras lives com vários músicos importantes. Flávio Venturini. Flávio Venturini, eu fiz umas 3 com ele, né? Fiz com o Celcinho Moreira, inclusive gravando um clipe lá no meu ateliê com o Celso Moreira. Fiz com o Telo Borges e o Cláudio Venturini, do 14 Bis. Me ajuda, Nina, com quem mais que eu fiz? Com Beto Guedes e Orquestra Opus. Então, foi espetacular tudo isso. Tive quarta-feira com o Beto Guedes, trocamos uma ideia boa lá. O Beto Guedes querendo que eu ensinasse a ele a eletrônica. Por sorte, eu liguei para o Mauro Butti, o Mauro ajudou o Beto a resolver o problema dele no notebook. Fernando, durante a nossa prosa, o João vai passar algumas artes suas que vão estar expostas dia 12 de agosto no Inimar de Paula. Vão ser quantos dias de exposição lá no Museu Inimar de Paula? Eu acho que é um mês. Eu acho porque, na verdade, o convite oficial ainda não está pronto. Mas eu sempre me preocupo mais com o dia da inauguração. O dia que vai terminar, muitas vezes até há um adiamento do término e há uma... então, eu não fixei a data de término, mas aí dá tempo para todo mundo ver. Quer dizer, de 12 de agosto, no mínimo, vai até dia 12 de setembro, mínimo. Só acompanhar lá o Instagram, Fernando Pacheco Arte, tem todas as informações, seus trabalhos lá, né? Instagram, Fernando Pacheco Arte. É um Instagram muito, muito elástico. Nesse Instagram tem assuntos assim, sociais, assuntos de arte, divulgação de coisas que eu estou fazendo, a minha trajetória artística. Então, não é uma coisa rígida só de exibir obras, não. É um Instagram assim, muito tranquilo. E as pessoas podem ir lá, Fernando Pacheco Arte, com E no final, e a gente está atualizando ele sempre, as coisas que eu faço lá. Já vou começar, já está chegando umas mensagens aqui no chat, mas não podemos esquecer, né, Fernando? Sempre ao seu lado, Instagram de mulher, Nina Pacheco, te acompanha 24 horas, 365 dias. 24 horas, 365. Há quanto tempo, Fernando? Há 40 e um monte. 44 anos. Olha só. Nós casamos em 81, então em 2025, 44, né? 44 anos. 2 filhos, as netinhas. 2 filhos, 2 noras e 2 netinhas. E elas estão puxando o avô, né? Que elas vão lá para o ateliê, você coloca elas pintando lá. Elas pintam. O set, lá, não, a arte. Na escolinha pintam, no meu ateliê pintam, e em casa pintam o set. Pinta o set, o avô deixa, né? Na casa do avô e da avó pode tudo. Tem um negócio, até eu li uma frase do dia assim, ó, o vovô diz que pode. Mas comigo é o contrário. Os pais, com o papai pode. O vovô é que fica toda hora chamando a atenção. Vai cair, pô, não põe o dedinho aí não que dá choque, cuidado com o fio. Aí o vovô é que fala que não pode. É demais. Aqui, já está chegando Celso Faria, grande Celso, musicista. Acompanha lá, o Celso vai fazer um show esse final de semana. Acompanha lá, Celso Faria Oficial. Gente, eu não posso atender durante o programa. E eu tento apagar aqui, mas não tem jeito.
Celso Faria, oficial. Celso é um grande musicista, conhecedor da música como poucos. Então acompanha ele lá, Celso Faria, oficial. Virgínia, grande Virgínia Cândido, historiadora, folclorista, encontrei com ela esse dia para trás, lá no evento, no Palácio da Liberdade. Grande Virgínia. Um abraço ao nosso secretário Leônidas Oliveira, que está fazendo um belíssimo trabalho, né, Fernando? Que a gente estava até comentando vindo para cá. Minas tem que aproveitar esse legado que está sendo plantado pela cultura, pelo turismo, para frente. Minas não parar nesse sistema. A convite do Leônidas Oliveira, eu fui lá para Gramado, a Nina foi comigo. Ano passado nos contamos lá. Foi lá no stand Minas Gerais, lá na Festure, né? Festures. Aquela feira lá de Gramado. E eu pintei uma tela lá no stand Minas Gerais e já instalaram pronto lá um painel que eu fiz temático sobre os valores de Minas Gerais. Fiz com muita alegria. Ao vivo e a cores. Tinha um painel feira, que eu né? pintei no meu ateliê e levaram para lá. E uma tela eu pintei lá ao vivo. Eu me lembro. Caso Vilhena, do Museu das Reduções, grande Caso Vilhena. Quem queira conhecer o Museu das Reduções, fica ali no Mercado de Origem, na BR-356, ali próximo ao Leroy Merlin, em frente. Mercado de Origem, Leroy Merlin. Então você subir na BR-356 ali. Eu e Nina visitamos lá. O Museu das Reduções é fantástico. Um abraço ao Caso Vilhena, estamos acompanhando. Os pais dele que faziam, né, as peças, e uma perfeição. O único problema lá do Museu das Reduções foi quando eu saí de lá, eu estava batendo na cintura da Nina, eu reduzi. Aqui, ó, Fernando Pacheco é um ícone da arte mineira, campeão. Abraço, Fernando. Quem falou? Caso Vilhena. Um abraço para Carlos. Muraí Caetano, grande Muraí, sempre está nos acompanhando lá do Chico da Cafu. Boa tarde a todos, abraço ao Fernando Pacheco. Abração. Chefe Peninha, grande Peninha. Abração. Peninha, saudade de Peninha. Boa tarde, amigos, só feras aí, abração. Fernando, essa arte, por exemplo, eu não tenho essa habilidade que você tem. Eu sei fazer uma casinha, um sol, aquela famosa casinha, um sol. Como é que veio essa inspiração sua? Para quem queira começar agora a ter um neto, ter um filho que queira começar a ter esse dom, acho que tem, o que ele tem que fazer? A arte, eu acho o seguinte, que habilidade para desenhar, para pintar e tudo, isso aí pode se aprender, né? Em escola, em aula de pintura, em aula de desenho e tudo mais. Mas artista já é uma coisa que não se ensina. Artista é um estado mesmo do ser. Eu não acho que é nem vocação. Artista é uma necessidade vital. E a partir dessa necessidade vital, você adequa essa necessidade para não virar uma simples catarse. Aí você alia isso à técnica que, no meu caso, foi desenvolvida fazendo, né? Eu sou aquele famoso autodidata que não fui para a escola, a famosa escola de arte. E então, eu desenvolvi a minha técnica a partir dessa necessidade vital minha de me expressar, criando um outro mundo, um mundo paralelo a esse. Então, a partir dessa necessidade, que eu não chamo nem de vocação, eu acho que é mesmo uma salvação, digamos assim, eu desenvolvi a minha técnica fazendo. E o que era fazendo? Era ficar praticamente 24 horas, não tinha hora para estar pintando. Eu não tinha ateliê, desenvolvia isso dentro do meu quarto, assim, de dormir, que é onde eu dormia, muitas vezes eu almoçava dentro daquele quarto, e pintando o tempo inteiro. E como também eu não tinha dinheiro, né, para estar assim, comprando materiais assim, caros, né, de pintura, telas e tintas e tal, eu usava cartões, papelão e cartões de embalagens comerciais. Então, toda a caixa de uma camisa de loja, caixa de uma cerveja, de pizza, de o que
aparecesse na minha mão, aquilo era o suporte para eu pintar. E meus pincéis iam ficando velhinhos e a tinta a óleo nacional, a mais baratinha que tinha no mercado. E ali eu fui desenvolvendo uma técnica muito pessoal. E depois, aí, à medida que eu pude ter um ateliê e trabalhar com suportes melhores e tintas, eu passei a praticar, pintando telas em telas como suporte, mas nunca abandonei esse suporte de papelão e cartão de embalagem comercial. Até hoje eu desenvolvo essa técnica paralelamente às pinturas em tela. Eu desenvolvo essa técnica de pintar em papelão e cartão de embalagem comercial, o que eu chamo de o papel do artista, que é uma coisa de duplo sentido. É literalmente o papel do artista como suporte e, ao mesmo tempo, eu questiono, teria o artista algum papel a desempenhar socialmente, politicamente, na sociedade? Então, existe um livro de 200 páginas, capa dura, que é Fernando Pacheco, O Papel do Artista, escrito por Vera Casanova, uma grande poeta. E existe esse livro e existe um filme, longa-metragem, Fernando Pacheco, O Papel do Artista, que é literalmente o papel como suporte e, ao mesmo tempo, o papel do artista. Uma interrogação, teria o artista esse compromisso de desenvolver algum papel na sociedade? Bacana essa declaração sua aí, que mandou um abraço ao meu amigo, irmão Leco, Alexandre Gosling. Um abraço, Leco. Migão Leco é meu amigo há 51 anos, Fernando. Migão meu, na melhor qualidade. Braço Pagani, está lá em Varginha, nos assistindo, presidente da Edersul. Eliade é uma jornalista lá de Natal, e também está nos assistindo, mandando aqui pelo chat. Um abraço. Eliade, ela tem uma casa de praia lá em Bahia Formosa, onde é o campeão olímpico, o Ítalo Ferreira, começou lá pulando na tampa de isopor e virou campeão olímpico. Olha que é a vida. Maravilha. Valquírio, lá de Cachoeira da Prata, um abraço. Novan Roberto, um grande amigo, repórter cinematográfico, produtor. Viviane Mascarenhas, arquiteta, mandando aqui através do nosso WhatsApp. Pessoal, entra lá, Sérgio Moreira nas Gerais, clica, manda um recado para o Fernando Pacheco, esse grande artista, e inscreva no canal Sérgio Moreira nas Gerais. Hoje não dá para passar aí as imagens da arte do Fernando, para o pessoal ver. Aí, Fernando, vai falando. Pintura inédita. Eu pintei agora, há poucas semanas, e vai integrar a exposição lá no Museu Animar. Todas essas pinturas que estão ali atrás de mim são pinturas absolutamente inéditas que vão para a exposição do museu. E isso não tira o ineditivo de estar passando aqui no seu canal, que não, mas aí dá vontade de ver ao vivo, né, Fernando? Mas ao vivo é outra coisa, absolutamente. São pinturas aí que eu... São telas de que tamanho, mais ou menos? São grandes, tem 1,90 m assim, na vertical. Olha, e 1,40 m na horizontal, coisas assim. Olha lá meu tamanho, eu estou ali bem como referência. Ali você está explorando muito a pessoa, né? Vamos dizer, a pessoa... Não, eu não estou... Com o colorido, né? A cor sempre está, de modo geral, está presente na minha pintura, né? Apesar de eu, de vez em quando, fazer obras absolutamente monocromáticas. Mas isso aí são obras que estão absolutamente ligadas ao humanismo, no sentido de que são obras que levam para o campo da, digamos assim, da difícil e perigosa arte de viver, né? São obras que diz respeito ao existencial humano. E como disse uma vez o crítico Márcio Sampaio, num dos textos que ele escreveu, num catálogo meu, é que Fernando Pacheco atira nos pontos mais sensíveis da condição humana. Então, são obras que o pessoal, assim, a grosso modo, fala assim, é um surrealismo, uma coisa.
apesar de eu já ter eu não ser surrealista, mas já participei de uma exposição cujo título era O Surrealismo no Brasil, lá na Pinacoteca de São Paulo. Mas eu não sou pintor surrealista. Mas nessa exposição também estava João Câmara, Cirão Franco, são artistas que não são surrealistas, mas a estranheza da obra, da pintura, muitas vezes leva a pessoa a chamar de surrealismo. Mas eu prefiro classificar minha pintura como uma pintura humanista e que abre a alma, digamos assim, o personagem principal dessa pintura é a alma humana. Mesmo que ali está, como você disse, você está pintando ali figuras humanas, mas a figura humana é simplesmente para ela abrir, né? Se abrir e mostrar ali o que a alma humana pode guardar em termos de sonho, de fantasia, de segredo, de mistérios e de existencial, enfim. Nesse mundo hoje tão complicado, com guerras aí pipocando para todo lado, a gente que é artista tem orgulho, né, de estar sempre buscando o lado da poesia, Isso que eu te falar agora. dos ventos. O que você está falando aí está batendo a poesia, essa inspiração sua na arte. Bacana demais. A poesia, ela, na verdade, ela move o mundo, assim, né? A arte, a poesia, a fantasia, são as coisas que movem o mundo, né? A guerra, a disputa geopolítica, a matança, isso nunca moveu o mundo. Isso aí simplesmente estraga toda a beleza do mundo, né? Então, Infelizmente, né? As pessoas morrem. Fernando, semana passada esteve aqui o Carlos Nunes, o Ian Guedes, filho do Beto Guedes, e o Sorriso, lá da Cantina do Sorriso, e nós discutimos sobre isso. Os presidentes dos países que estão na guerra, eles que deviam ir para o ringue com um espatinho ou com a luva de boxe mas aí e deixar os dois brigando lá. Mas fazendo uma figura assim, metafórica, você imagina o cara botar um terno, uma gravata, pegar a malinha dele com os documentos dele, sair de casa, despedir da esposa, da família, dos filhos e ir autorizar um avião ir lá jogar bomba, né? Em área residencial, matando civis, crianças, não tem nada a ver. Idosos. Então, eu acho que a arte é absolutamente... E arte, quando eu digo, é arte mesmo. Porque hoje a arte também, muitas vezes, está alguma coisa travestida de arte, e é o pior tipo de arte. É aquilo que parece arte, travestida de arte, com os materiais da arte, e não é arte. Então, a gente tem que ter muito discernimento de separar essas coisas, né? Porque a arte de verdade, e a poesia, elas são absolutamente gêneros de primeiríssima necessidade para as pessoas, para o mundo. Sim, sem dúvida. É isso aí. Aqui é a Eliade Pimentel, lá de Natal, que tem a casa lá em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Sérgio, obrigado pela lembrança. Nós estivemos lá em Belém do Pará. Adoro ver um jornalista de turismo divulgar a cultura da sua cidade, sua região, pois a divulgação da cultura regional reforça o turismo cultural. Olha, sabe porque isso aí é um craque, Fernando Pacheco é um craque da arte mineira, brasileira, que daqui a pouco ele vai falar por onde estão as obras dele. Tá para esse mundão todo afora aí, o Fernando Pacheco vai falar agora, Fernando. Rosilene Campolini, parabéns ao nosso Miró mineiro, grande artista, modernista e humanista. Ela foi na veia, porque o Miró foi uma das grandes influências que eu tive no inicinho da minha trajetória, lá pelo 1969, 70. Eu adorava Miró. Está falando para o pessoal agora em julho, acho que é julho, Rosilene vai me corrigir, vai ter Expo Cachaça, convidando você e a Nina para ir ao espaço da Minas Mais Doce, lá no Center Minas Expo Cachaça. Um abraço ao Zé Lúcio, trazer o Zé Lúcio aqui. Nós já estivemos lá um ano, encontramos com ela lá,
Ali é uma mineiridade, um encontro de E queijos, aí, cachaça, vinho, e doce, e coisa tudo nós de bom. tivemos o prazer de comer ali, eu não vou falar degustar, que essa palavra é meio chatinha, mas nós tivemos o prazer de comer Aqui, ó, coisas maravilhosas que a nossa amiga fez. A Rosilene, A Rosilene Campolino. lá tem o cantinho do doce mineiro, da gastronomia, aulas show. Ela é 7 a 9 de agosto, no Center Minas. Anota isso, Expo Cachaça, 7 a 9 de agosto, Center Minas. Fernando, você tem obra de arte em BH, em Minas, no Brasil e em vários países. Aqui em Minas Gerais, colecionador aqui em Minas Gerais, muitas vezes existe essa coisa de que primeiro você tem que fazer, estourar lá fora, numa grande galeria, ou participar de grandes exposições para ser assimilado aqui. Mas eu tive a sorte de todos os grandes colecionadores de Minas têm na sua coleção alguma coisa minha, né? Então, eu, como expus individualmente em todas as principais galerias de Belo Horizonte, a maioria das galerias daqui tem alguma coisa minha no seu acervo, os colecionadores, e pelo Brasil afora também. E no exterior muito, né? Porque eu fui como convidado a expor na Ásia e Oceania, e por lá eu produzi as obras lá, e por lá ficou muita coisa minha. Então, nós fomos, a Nina foi juntamente comigo, nós fomos, eu expus na Nova Zelândia, na Nova Zelândia fomos 4 vezes, então eu expus na Nova Zelândia, fomos para Melbourne, Austrália, depois eu fiz uma grande exposição em Taipei, Taiwan. Na abertura da minha exposição foram embaixadores de 10 países, porque o Brasil não tem relação diplomática com Taiwan, porque ele é amigo da China, diplomaticamente. Mas, então, no Brasil, lá em Taiwan, o Brasil tem um escritório comercial do Brasil, e o diretor desse escritório, tradicionalmente, é um embaixador do Itamaraty e tal. Então, ele convidou seus pares, seus outros amigos embaixadores. Então, na inauguração da minha exposição lá em Taipei, foram embaixadores de 10 países. E depois expus na China algumas vezes, né? Fiz no maior museu, numa coletiva, no maior museu de Pequim, uma exposição de artistas latino-americanos. Depois eu fiz individualmente na maior galeria comercial lá de Pequim, cujo acervo tem Andy Warhol, Salvador Dalí, esculturas enormes de bronze, inéditas não, únicas, né? E depois eu fui para Hangzhou, uma cidade lá, e expus na China Academy of Art, a maior escola de pintura lá da China. E ano passado, ou 2 anos atrás, eles me convidaram para participar da inauguração de um grande museu com uma arquitetura super contemporânea lá em Pequim. Participei, e depois fomos para o Japão também. Então, nessas exposições, eu participei, inclusive na Nova Zelândia, me convidaram, eu fui para o Wellington, me convidaram para falar lá na Embaixada do Brasil, e eu não fui para lá a convite de embaixada, foram os empresários que me convidaram, mas eu fiz uma pequena exposição lá na Embaixada do Brasil, Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, mas eu fiquei basicamente em Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, né? Então, eu fui instalado lá num grande ateliê, eu frequentei 2 ateliês lá na Nova Zelândia, um na praia, lá no mar da Tasmânia, e outro numa fazenda de oliveiras. E ali eu produzi as obras. Esse empresário taiwanês, ele era sócio de um outro empresário chinês, os 2 que nos convidaram. E nós fomos, por conta deles, tudo às custas deles, né? E eles adquiriram o melhor material possível para eu produzir as obras lá, com as tintas Lefranc francesas, as telas com linho fabricado na Itália e tudo mais. Então, eu que nunca tinha tido essa oportunidade, né, que a importação de material sempre foi muito caro, as taxas para importar tintas boas, né, óleo aqui para o Brasil. O Iberê Camargo, nosso grande pintor,
sempre batalhou para isso, para que tivesse isenção de taxas para comprar tintas melhores, porque a tinta nacional não atendia bem. Hoje até que melhorou bastante. Mas eu pintava com as tintas Lefranc, com o óleo, com o solvente Lefranc, e com a tinta muito bem, com as telas italianas muito bem preparadas. Então, foi um período absolutamente assim, produtivo, em termos material mesmo. Então, eu pintei muito, eu pintava 1, 2 quadros por dia, e como eu ficava assim... Na China, nós ficamos 5 meses, tipo, morando lá mesmo, né? Então, eu pintei muito, e esses empresários, eles me remuneravam por isso, né? Adquiriam as telas, então, todas essas telas ficaram lá. Esse meu empresário taiwanês, ele tinha visto uma exposição de Francis Bacon, ficou encantado com as molduras do Francis Bacon, que eram todas as telas fechadas atrás com madeira e, não obstante serem a óleo, ele emoldurava com vidro, com a proteção de vidro. Então, as telas enormes com molduras largas, douradas ou pretas e com vidro. Então, ele fez questão de emoldurar todas as minhas telas a óleo assim. E quem trabalhou no molduramento das minhas telas foi um funcionário que trabalhou fazendo molduras para o Francis Bacon também. Então, nós tivemos esse tipo de tratamento lá, e houve até um fato assim, folclórico, porque quando eu estava expondo em Taipei, Taiwan, eu expus na universidade lá de Taiwan, na Nacional Universidade de Tecnologia de Taiwan, que fabrica e exporta tecnologia para o mundo inteiro, para os Estados Unidos e tal. O reitor, inclusive, que abriu uma exposição. Mas ali, no mesmo período, e a poucos metros assim, da onde eu estava expondo, eles estavam realizando uma grande exposição de Juan Miró, que é meu ídolo, né? E lá, como era muito difícil aparecer artistas assim, latino-americanos para expor lá, artistas ocidentais, enfim, para expor, e Taipei, né? E por causa da China, é um país assim muito fechado e tal. Então, eles estavam tratando a minha exposição e a do Miró como 2 exposições de 2 ocidentais. Que legal. Assim. Eu peguei e tive que ir lá no microfone e falar, não, gente, o Miró não é meu colega, não, ele é meu ídolo, né? Vamos com calma, é isso aí. Bacana, olha a história, gente, tá vendo? De São João do Rei, Belo Horizonte, para o Brasil e para o mundo, Fernando Pacheco. Fernando, e tem um dado interessante, quem viaja pelo aeroporto internacional de Belo Horizonte, vírgula, em Confins, felizmente temos lá uma painel, arte sua, painel Voar. Esse painel meu Voar, ele foi realizado a convite, na época lá da administração do aeroporto, ou pela Infraero, não sei, em 2006. E, inclusive, a empresa Sigma me apoiou e me ajudou financeiramente a realizar esse painel, porque ele tem 16 metros de comprimento, por 2 de altura, e em óleo sob tela. E eu fiz o painel Voar. Então, esse painel Voar, ele é muito poético, porque ao invés de você estar indo para as grandes cidades do Brasil, voando para ali, para Madrid, para Portugal ou para São Paulo, você vai para um beijo, para um abraço, você vai para um relógio sem tempo, você voa para casa, para mim, para lá, para a Nina. Então, é um painel muito poético, sabe? E 16 metros de inspiração, hein? 16 metros, e ele está instalado lá, instalação permanente. Quem vai embarcar... E é o acesso, está lá no Check-in 2, lá no saguão, na viga lá, onde que tem o embarque internacional. E além desse acervo, desse painel Voar aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o pessoal fala aeroporto de Confins, né? Ele está em Confins, mas é o aeroporto de Belo Horizonte, né? Isso eu sei que é do turismo, é bom. Não, mas eu gosto, eu acho assim, a gente que viaja muito, eu acho bacana, vou dar aí, não sou de fazer propaganda, mas a Azul, Linhas Aéreas, ela é a única que fala. Estamos chegando no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. E teve uma vez que outras empresas aéreas, a Gol ou a Latam, fala Aeroporto Internacional em Confins. Em Confins. Não, em Confins está certo. De Confins de Confins. E, gente, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, vírgula,
em Confins. Mas aí, além desse acervo, eu tenho a honra de ter obras em acervos muito importantes, realmente. O Ministério da Cultura da China, né, adquiriu 3 obras para o acervo oficial deles. Eu tenho na Fundação Reina Sofia da Espanha, obras lá, e fiz a logomarca até para uma coleção de livros de filosofia e arte da Lamartine, que é uma editora francesa. E também tive o prazer de ser convidado, você falou das lives que eu fazia com os músicos, então deixa eu falar um pouco também dos meus amigos da literatura, poesia. Eu coloquei minha pintura na capa de vários livros de escritores, poetas, do Lucas Guimarães. Eu fiz um livro a 4 mãos com ele, o livro que chama 33,333, na capa do livro do Tonico Mercador. Fiz parceria com inúmeros escritores, poetas. Fiz o desenho para a capa agora do Luiz Edmundo Alves, para vários. Então, eu tenho muito orgulho da minha pintura sempre estar interagindo com outros gêneros de arte, com estilismo de moda, com a literatura, com poesia, com música, teatro e tudo mais. Eu acho interessante, Fernando, que você pega uma xícara, você desenha, faz uma arte na xícara. Pega um pires, pega o papelão, igual você falou. Como disse uma vez o Murilo Antunes, ele falou isso sobre mim. Acho que foi no meu filme. Eu tenho um filme longa-metragem que foi estreado aqui em Belo Horizonte, no Cine Santa Teresa, e depois na Sala Humberto Mauro. É um filme do diretor Fernando Batista, que chama Fernando Pacheco, Ateliê em Movimento. É um longa-metragem, um documentário longa-metragem, e vários personalidades do mundo cultural deram depoimento nesse filme. E um dos depoimentos, o Murilo Antunes fala isso. Ele fala, o Fernando Pacheco pinta em tudo que está ao alcance da mão. Qualquer coisa que tiver ali ao alcance da mão no meu ateliê vira suporte de pintura. Isso aí é bacana demais que você E tá eu não falando. queria deixar as pessoas sem resposta, que você me perguntou. O que faz os pais, ou o avô, uma criança que tem tendência? Eu acabei falando, não, eu não fiz escola, artista é uma necessidade, e eu ficava pintando o tempo todo. Mas, assim, eu acho o seguinte, mesmo que a pessoa não tenha pretensão de ser artista, né? Artista não tem pretensão de ser artista é. Então é o seguinte, mesmo que a pessoa saiba que ela quer só ter uma destreza de desenhar, pintar alguma coisa e tal, aí o que eu aconselho é o seguinte, para a criança, dá bastante material para que ela possa fazer isso. Dá papel, um bloco de papel maiorzinho para ela expandir, e se tiver condição de comprar um bloco de uma folha canson, um bloco de papel, e lápis de cor, aquarela, ensinar a mexer com um pincelzinho e tintas solúveis em água, uma aquarelinha, um guache, ou dar uma massinha para modelar, e lápis de cor, e deixa a criança à vontade, ela vai desenhando, pintando ali, e depois que ela já estiver dominando um pouco aquilo ali, tiver uma necessidade mais técnica, aí existem as escolinhas de arte, aí é só assuntar e uma boa indicação, vai para uma escolinha de arte, ou de pintura, ou para desenho Qual e que tal, você e sugere? vai desenvolvendo. Qual que você sugere aí, Não, pessoal? eu realmente, hoje eu estou até por fora de muitas pessoas já me tem perguntaram se a eu Guinhac poderia. já é uma escola de Mas ensino é uma superior, escola né? mesmo, você tem que fazer Escola vestibular para escola entrar superior, para lá e tudo e tal. Mas existem as escolas livres, né? E que a pessoa só chegar e começar sob orientação de algum professor, vai fazendo e tal. Mas aqui é até bom, né? Porque aí, o Fernando está falando, é bom que a meninada vai para a escola de arte, de circo. Tem um amigo meu que colocou a filha dele na escola de circo e ela está adorando. Você sabe que uma vez o Está deixando o celular, maravilhoso. colocando. Teve uma vez que o Cirque du Soleil, essa companhia de circo, teve aqui em Belo Horizonte. Eu fui no show. E eu Alegria. pintei um grande painel junto com crianças que faziam escola de circo, e esse painel ficou exposto no espetáculo, na entrada do público para o espetáculo do Cirque du Soleil. Eu pintei esse painel junto com crianças, alunas de circo.
Olha que bacana. É espetacular. Só não pode cair do trapézio e machucar a perninha lá e tal, né? Não, mas ela é malabares, ela adora malabarismo, essas coisas muito interessante. A Maria Elisa Oliveira Ornella, super programa, parabéns, Sérgio, Fernando, abraço para você e para a Nina. Maria Elisa é uma guerreira do turismo, lá de Furnas. Abração para ela Maria também, Elisa meu e da Ornella, Nina. Né? Bacana ela. Rosilene, Rosilene colocando aqui, Fernando, o interage também com a gastronomia, né? Você sempre está nesse meio também. Como eu disse, eu já interagi até com estilismo de moda, com o Vitor Dizenck, quando ele lançou a coleção dele, estreou lá no Rio de Janeiro, foi no Museu de Arte Moderna do Rio, no Fashion Rio, né? Então, com a gastronomia, por exemplo, aconteceram, primeiro, duas coisas. A Eugênia Procopio, que era dona aí da confeitaria Momo, ela me convidou a fazer um painel comemorativo aos 18 anos da Momo. Aí eu fiz, ficou lá anos e anos. Depois desse painel, eles tiraram fragmentos dessa pintura e estamparam toda a louça do café, do almoço, toda a louça da Momo, que está lá até hoje. A minha netinha foi com a minha nora lá almoçar. Está comendo no pratinho que o vovô pintou. Então, a Momo fez isso. E acontece que, uma vez, o jornal Estado de Minas, eles tinham um caderno... Suplemento sobre gastronomia e tal. Eu esqueci o nome. E sobre gastronomia. Então, eles convidaram o Flávio, que é o chefe do Chapuri, Flávio Trombino, e eu, para a gente criar um prato. Só que eu não sei criar prato nenhum. Eu nunca, por necessidade agora no meu ateliê, de vez em quando eu faço um macarrão e um ovo, uma coisa assim. Eu não sabia prato nenhum. Então, o Flávio Trombino, que é um grande cozinheiro, grande chefe, falou, pode deixar que eu crio aquilo que você idealizar. Aí eu idealizei o que eu pensei para o meu prato e ele que cozinhou ali. Então, ele fez o prato dele, eu fiz o meu. Aí eles pediram para eu explicar meu prato. Aí meu prato era isso. Eu falei, eu vou fazer um prato ligado à história da arte. Aí tudo bem. Aí ele fez todos os componentes, os ingredientes do prato, e eu montei o prato e conceitualmente fui falando o que era aquele prato. Então, as batatinhas fritas assim, as batatinhas que eram em cubinhos, elas faziam a fogueirinha colocadas, que eram as fogueirinhas de São João, dos quadros do Portinari. Aí ia por aí. Aí a Tarsila do Amaral era um palmito com um brócolis, era as árvorezinhas da Tarsila do Amaral. Ia por aí afora. Depois tinha um ovo com azeitona preta. São os olhinhos, uma azeitona preta ali, no ovo cozido, cortado ao meio, com uma azeitona preta, eram os olhinhos da pintura Fernando Pacheco. Ia por aí afora. E, deixa eu ver se eu lembro. Tinha um bacon. Aí o bacon é de Francis Bacon. E tinha uma linguiça. Aí eles, e a linguiça? O que é? Claro que é Picasso, né, pô? Você está distraído aí, perdeu a piada. Não, mas eu tô viajando aqui, porque imagina você vendo ele fazendo o prato e você desenhando. O pessoal está escrevendo aqui, eu tenho que ficar vendo o chat para fazer as perguntas aqui. Isso. Que aqui o doutor Rogério falando que ele toca piano e violão. E imaginando se ele souber essas ideias que você colocou aqui, se ele pode pintar. Eu falei assim, olha, ele é juiz aposentado, então agora ele está tocando piano e violão. Eu estou mandando assim, mas então, veja as ideias que o Fernando deu. A minha relação aí com a gastronomia Bacana já foram várias vezes, que eu esqueço assim de alguma coisa, mas o que eu lembro bastante foi isso. E eu gravei depois uma entrevista aí, até para o programa com o Mauro Butti. Grande Mauro. Nós gravamos lá no Chapuri. Nós tivemos lá numa mesa, uma mesa redonda, só que era quadrada, eu, Nina, o Mauro Butti, o Flávio Trombino, e ele falando sobre culinária e eu falando sobre minha pintura. O Mauro é produtor, jornalista,
gosta de descer, pular de paraquedas, uma hora é mil e uma coisas, sabe, faz de tudo. Fernando, você falou em culinária, semana que vem eu vou trazer aqui a Márcia Nunes lá do Dona Lucinha. Ela me deu uma pauta para semana que vem, nós vamos gravar aqui semana que vem. Beleza. A Márcia Nunes lá do Dona Lucinha, sobre a mineiridade. E Marcinha sempre nos assiste, ela gosta de assistir o programa, o YouTube é bom, você que está nos assistindo, programa Sérgio Moreira Gerais, você pode assistir agora, de noite, amanhã, o YouTube fica aí no ar aí durante anos e anos. Já jantei lá no Dona Lucinha, lá, com a Márcia nos recebendo. Foi um Márcia, evento ela lá. é bacana. Tinha vários artistas lá no dia e tal, eu estava lá com a Foi o lançamento do livro da mãe dela, não foi não? Não, foi um outro evento artístico. Eu estava fazendo, acho que uma homenagem ao Fernando Brant, que já tinha falecido, né? A Marcinha sempre abre as portas para a arte. Dona Lucinha ali na Padre Odorico com só falta abrir as portas para a arte e dar um desconto para os artistas lá, hein? Mas você tem desconto, só de trocar as ideias com você já é um desconto. Tá bom. Ô, Fernando, a Minas Gerais, a gente vê, tem você que você falou, tem Yara, tem o Bracher. Hoje tem outras pessoas nesse patamar? Você falou em Bracher? Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho. O Fernando é desse jeito, gente. Ó. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ô, João, pega aí. Tá vendo a mancha aqui, ó? Na manga desse... Puxa mais aí, Fernando. Desse paletó. Aqui, ó. Ah. Deu para ver uma mancha? Parece um queimado. Parece um queimado. Eu estava com essa... eu estava com esse... Como é que chama isso? Esse casaco, né? Um casaco. Ele parece um blazer mais curtinho. Eu estava com esse casaco, que é de veludo e tal. Inclusive é italiano, eu tenho maior xodó com ele e tal. Eu estava com esse casaco para o Bracher pintar o meu retrato. Lá em Ouro Preto eu tinha realizado uma grande exposição lá, de pintura lá na Casa dos Contos, no Museu Casa dos Contos, e realmente foi uma grande exposição. E no dia seguinte o Carlos Bracher me convidou para ele pintar meu retrato. Eu fui para o ateliê dele e estava com esse blazer, com esse casaco. E ele, com a mão toda suja de tinta a óleo, sem querer, pegou aqui em mim, a gente foi fazer uma foto e tal, e ficou a lembrança do Carlos Bracher aqui na manga do meu casaco. Ó, isso aqui é pintura do Bracher, tá vendo? É uma tatuagem no seu casaco. E ele pintou um grande retrato meu. O único dó que eu tenho disso tudo é que ele pintou o retrato meu, mas não quis me dar, porque ele falou que aquele retrato podia ser referência para outras exposições dele, e realmente ele fez uma série de exposições no CCBB, e esse meu retrato estava até do lado do retrato do Milton Nascimento, do Bituca, né? Então ele ficou com esse retrato, mas um dia que eu ficar mais velhinho, ele vai ficar com pena de mim e vai me dar o retrato. Ô, Fernando, eu tenho a sorte de você ter me dado uma tela, eu coloquei ela na moldura e está lá na minha casa, e sempre que eu veja seu trabalho, reverencio a nossa amizade. Um abraço, Grazi Coelho. Grazi Coelho é da área da moda, grande amiga. Grazi é fantástica. Raquel trabalha numa empresa chama Urbanes, que hoje administra a Gruta do Maquiné, Gruta da Lapinha, aqui em Lagoa Santa, e Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas. A Urbanes está fazendo um belo trabalho nessas grutas. Quer dizer que você sentadinho aí, me entrevistando... O povo tá aqui, manda aqui. Minas Gerais inteirinho tá te vendo. Aqui, ó, você tá aí, ó. Só os verdinhos aqui é recado para você. Se eu ficar... Você tá achando que eu tô cutucando aqui? Maravilha. É recado para você. Né, Nina? Ué. Que é o pessoal mandando, Fernando. Ué, audiência é audiência. Pois é, mas nós mineiros, a gente tem que ser muito unidos mesmo, né? Em todas as atividades. Mas o programa Minas Turismo Gerais é uma mesa de prosa, de cultura, de arte, de gastronomia, de hotelaria. Você falou que nosso programa hoje é uma referência. Fico feliz de você ter falado isso comigo. Além de nós termos a Confraria Mineira do Turismo e Cultura, a qual eu criei. Hoje tem quase 900 pessoas que colocam lá as coisas boas das Minas e Belas Gerais. O Ângelo Osvaldo, né, o nosso prefeito lá de Ouro Preto, é que eu já ouvi ele falar isso. Minas Gerais é do tamanho da França, né?
Territorial. E Minas Gerais são muitas. Igual fala que o Brasil é um continente, são muitos países, várias regiões com características extremamente diferenciadas. Minas Gerais, enquanto estado, ele tem essa mesma particularidade. Ele é do tamanho da França. Agora eu estou falando, eu nunca medi, mas eu estou acreditando no Ângelo Oswaldo. Ele é do tamanho da França e são várias Minas Gerais, né? O sul de Minas é uma coisa, o norte de Minas, lá para o lado da Bahia, é outra, o Triângulo é outra, nós daqui na Zona da Mata é outra, o São João dos Queijos, o outro, o Cerro, cada uma coisa. Então, nós temos que ser muito unidos mesmo, porque essa união faz uma força que talvez seja a maior força do Brasil, do país. Porque Minas Gerais é um povo afetuoso, afetivo. Todo mundo gosta. Então, eu acho que isso aí já é meio caminho andado, sabe? E com os produtos sensacionais que são realizados aqui. A única coisa que eu tenho dó de Minas Gerais mesmo, assim, é a mineração inescrupulosa. Isso aí que acontece, a revelia, destruindo aí, né, montanhas e áreas de preservação e, sobretudo, a água, né, os mananciais, as nascentes de água. Então, e quando eu viajo com a Nina de carro, a gente tem uma casa ateliê lá em Saquarema, no estado do Rio, eu vou dirigindo o carro na estrada, entro aqui na 040, então daqui de BH e particularmente até lá, Lafayette e tal, é um crime, né? Você, muitas vezes com família, criança, dentro de um carro de passeio, e aqueles caminhões, caçamba, cheio de minério, quase que pedindo para passar por cima de você. Infelizmente. Então, eu acho que aí o governo de Minas deve alertar para essas coisas, né? Para que, até mesmo, eu acho até que valorizar ou reconstruir estradas de ferro, né? Estradas de trem de ferro para transportar essa coisa toda e tirar esses caminhões da estrada de rodagem, né? E também até abrir uma outra via para os caminhões e fiscalizar, né? Essa coisa da mineração clandestina e tal, isso aí é um crime inafiançável, acabando com água, com tudo, Deus me livre. A mineração só dá uma safra, né? Só dá uma safra. Vê lá, Itabira, daqui a pouco está encerrando a mineração lá, que a Vale... nosso saudoso, grande caso do Monte de Andrade. Eu não estou aqui para criticar, apontar o dedo para nenhum profissional, nenhum engenheiro, nenhum profissional. Desde que faça bem feito, né, Fernando? Mas desde que faça com critério, né? Sem agredir o meio ambiente e tal. Que isso eu não estou querendo aqui ficar nessa politicamente correto, meio ambiente, nada disso. Só que dá dó, né? Você vai criar um rio, inventa um rio, vai para o laboratório com os maiores cientistas do mundo, sabe? Bomba ele sabe fazer. Agora vai fazer um rio vivo, com água potável, com um peixe nadando, vai inventar um peixe de laboratório para você botar num rio para ele nadar. Então, assim, é uma coisa que ninguém... Isso é igual, né, as pessoas num lugar assim, mais cômodo, mais confortável para falar, isso é coisa de obra de Deus, né? Então, como é que pode uma obra-prima dessa, um rio, os caras julgar mercúrio, acabar com ele, envenenar o rio? Então, meu assunto é arte, mas de vez em quando a gente tem vontade de falar um pouco. Tem que falar, mas a gente tem que falar. Falar nisso, não, porque eu tive em Belém do Pará de 10 a 15 de maio agora, e foi discutido lá, porque lá o Pará está tendo agora, a Vale está investindo muito lá em Paraupebas, outros municípios lá, sobre a mineração. Eu falei, ó, lá em Minas Gerais, infelizmente, a mineração só dá uma safra. Então, vocês têm que já trabalhando aí para cima para resolver isso aí que a safra... Pois é, e Minas Gerais tem tantos valores aí para exportar, para a pessoa... Também que a agricultura, a pecuária nossa é muito forte. Fortíssimo. Né? Nós temos essa... Nós temos a arte, os quadros do Fernando Pacheco para exportar. Temos as esculturas de Aleijadinho, temos as igrejas barroco. O turismo. Tem uma gastronomia melhor do Brasil. Aqui, mas olha, um dos maiores ganhos, né, desses... em termos de turismo, assim, na Europa particularmente, é o turismo cultural, né? Artístico e cultural. As pessoas todo mundo que vai à Europa visita os museus, todos os museus, tem fila para entrar, o museu é pago, né, para você entrar. Então, eu fui convidado na semana de Aleijadinho, você citou Aleijadinho,
eu fui convidado, existe todo ano a Semana de Aleijadinho, né, lá em Ouro Preto. Então, eu fui convidado pela congregação a pintar uma tela com o público dentro da Igreja São Francisco de Assis, na Semana Aleijadinho lá em Ouro Preto, e eu fiz isso. Então, eu estava vindo para visitar as igrejas lá da congregação, as igrejas de Ouro Preto, é pago. É baratinho, mas é pago. Não sei se é R$5, R$10, mas é pago. Isso é uma receita. Agora, lá na Europa, é mais caro. A pessoa vai pagar em euro, vai entrar no museu. Todas as pessoas que eu conheço que vão à Europa, basicamente visitam todos os museus das cidades onde elas estavam, né? Então, Minas Gerais tem uma riqueza enorme para ser explorada no campo turístico, cultural, artístico. As pessoas, não só os estrangeiros, que a gente vê muito procurando a visita às obras de Aleijadinho e tal, de muitos estrangeiros. Mas o turismo interno, as pessoas de outros estados do Brasil, poderia ser, já está sendo, talvez eu vejo vocês falarem que é do turismo, mas, inclusive, a Nina é formada em turismo, curso superior, é turismóloga, é formada em turismo. Ela não exerce, ela trabalha comigo, assim, no meu ateliê, é a diretora do ateliê, digamos assim, mas ela é formada em turismo. Então, eu vejo vocês falando que o turismo está recrudescendo. Tá uma potência. Só que poderia ser muito mais o turismo interno de brasileiros mesmo, ou mesmo de mineiros de outras cidades do interior a outras cidades, por exemplo, São João del Rei, que é rico, e tal, Ouro Preto, pessoas de outras cidades de Minas Gerais fazendo o turismo artístico-cultural desses valores que nós temos aqui. Na China, por exemplo, o turismo interno é absolutamente inacreditável. Você não vê. Os únicos ocidentais que eu via lá andando, lá era eu e Nina. Eles pediam até para tirar fotos com a gente. Quando a gente estava num lugar assim, mais para o interior e tal, vinha assim, senhoras velhinhas, de 90 e poucos anos, assim, pedindo para o neto delas, que estava acompanhando elas, chegarem até nós e sem falar o idioma, eles falam só chinês, que a gente não entende, eles falando assim, mostrando foto, e mostrando com quem, pedindo que a senhora de 90 e poucos anos queria fazer foto comigo e com a Nina, porque elas nunca tinham visto ao vivo um ocidental. Nunca tinham visto. Então, eu e Nina, e milhares, centenas de pessoas, e muitas vezes milhares de pessoas, igual nós somos como é que chama? Muralha da China, milhares. E todos chineses. Os únicos ocidentais é o Nina. Então, o turismo interno lá é uma receita estrondosa. É 1 bilhão e 500 milhões de habitantes também. Mas né? Minas Gerais, ele tem o potencial, por exemplo, para explorar muito o turismo, não o turismo fixo, né? Que você chega lá, por exemplo, a gruta, ela está fixa lá. A obra do Aleijadinho, você entra na igreja, é essa obra que está ali há 2 séculos. Então ela está fixa ali. Mas o turismo literário, o turismo da arte pictórica, da pintura, que é uma coisa dinâmica, viva. Então, por exemplo, em todos esses museus, poderia ter essas atividades, onde ali tem, né, informatizados, a poesia do Carlos Drummond de Andrade, que é mineiro, né? Então, a pessoa ali ela tem condição de ouvir, por exemplo, o Drummond falando as poesias dele, né, num áudio. Então, é um turismo explorando os valores mineiros, que são tantos mineiros, a literatura dos mineiros que foram para o Rio de Janeiro, né? Os 4 amigos lá da literatura, né? Fernando Sabino, que Otto Lara Rezende, todo mundo. Então, ter os livros dele falados para a pessoa, o áudio, filmes, né, de cineastas mineiros, a pintura mineira. Inclusive, Belo Horizonte carece muito. Boa, hein? Viu? Uma boa ideia, viu, Sérgio? Para você levar lá para
nosso Não, aí já é secretário Belotur, Leônidas. agora é Belotur. BH. Ah, tá, BH, mas tudo bem, mas Belo Horizonte, por exemplo, isso pode ser também através do governo de Minas, porque o Palácio das Artes não é municipal, Não, ele é estado, estadual. O Estado fazer aqui em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, um museu da arte moderna e contemporânea, especificamente, basicamente, dos artistas mineiros, que não tem. Você vai no Museu da Pampulha, que eu não tenho certeza, mas parece que ele tá fechado no momento e tal, para revitalizações, mas não é. Você vai, por exemplo, em cidades assim, né, de outros países, a arte dos artistas daquela cidade tá todos, basicamente, os artistas que têm uma obra consolidada estão representados ali. Deixa a marca, né? Agora, aqui em Belo Horizonte, né, artistas da minha geração, né, os artistas da minha geração, você não vai num lugar assim que estão todos ali representados, em exposição permanente. Tem até o museu, né, o Museu da Vale ali, tinha umas coisas. Até lá no Museu da Vale tinha um vídeo assim que ficava passando em loop, que me mostrava minhas obras e tal, mas assim, a obra física não tem. Você, por exemplo, tem museu de arte popular, tem um museu isso, aquilo, que a arte popular agora até tem um boom, assim, mas é uma coisa de um interesse até mais comercial, né, do que a sacralização artística de obras de artistas modernos e contemporâneos. Eu, por exemplo, estou no meio do caminho, porque quando eu comecei a pintar, porque eu nasci em 1949, quer dizer, foram 5 anos só depois da Segunda Guerra Mundial. O movimento de arte moderna de 22, para o ano que eu nasci, 49, são 20 e poucos anos. Então, eu nasci, o Miró, isso quando eu nasci. Agora, quando eu já estava pintando, quando eu já estava participando de salões de arte e tal, Picasso ainda era vivo, Miró ainda era vivo, Salvador Dalí ainda era vivo. Então, eu estou assim, sabe? Eu pertenço ao àquela geração pós-modernismo e arte moderna, e como, graças a Deus, eu tenho vitalidade e antenado nas coisas atuais, eu consigo manter o frescor da minha pintura com a verdade dos dias atuais. Eu não vou falar pintura contemporânea, que isso, para mim, está assim, tá muito defasado, sabe? Tem que saber separar o que é arte, no que se chama arte contemporânea, para o que é um mero arremedo do que seria uma arte contemporânea. Mas o que essa ideia sua é fantástica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aqueles artistas hoje de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que têm uma linguagem consolidada e uma obra fechada o que ele já morreu e deixou um legado, uma obra importante, ou aqueles que estão fechando a obra dele e tal, que esses artistas, e que tenha um reconhecimento, só mesmo para facilitar a curadoria da coisa, aqueles que têm um reconhecimento através já da sua trajetória artística, do seu currículo, de críticas de pessoas responsáveis que fizeram ensaios e críticas robustas e importantes sobre aquela obra, que esses artistas pudessem, o governo do Estado, por exemplo, adquirir obras desses artistas através até de empresas, da lei de incentivo, adquirir, porque essa coisa de ficar pedindo o artista para dar, eu queria ter uma obra seu no acervo do museu, você doaria. Então, adquire essas obras, né? Tem tanto dinheiro aí para fazer tantas outras coisas, adquire a obra desses artistas, 2, 3, 4, 5 obras representativas da carreira dele, e monta-se um belo museu com uma arquitetura, chama aí os arquitetos aí de Belo Horizonte, que são fantásticos, meu amigo Gustavo Pena, e tem vários aí, João Diniz e todos os outros, e os que faleceram, grandes arquitetos. Bernardo, então, hoje, pega um arquiteto desse, bola um museu, um prédio espetacular, com uma arquitetura aí moderna, contemporânea,
e coloca representada ali obra dos artistas mineiros. Aí o turista que vem de fora não vai ver só o barroco, o aleijadinho, vai ver a arte atual, contemporânea e moderna em Minas Gerais. Mas então eu sinto muita falta disso. Sugestão sua excelente. Eu faço parte do Conselho Empresarial da Associação Comercial de Minas, a qual a presidente é a Flávia Badaró, que até hoje à noite vocês vão receber a comenda Tancredo Neves, honra e né? alegria. Pela Hoje, edição do Brasil. Deixa eu abrir um parênteses aqui, você vai falar do troféu Tancredo Neves, né? Feito pela edição Jornal Edição do Brasil, Edição do 42 Brasil, anos, eu Jácio, meu amigo, eu Jácio, jornalista da melhor qualidade. Então, hoje. eu fui convidado a receber hoje essa comenda, o troféu Tancredo Neves, e alegria dobrada, porque como eu sou de São João del Rei, meu conterrâneo Tancredo Neves, e eu morava na rua Duque de Caxias, e como toda cidade do interior de Minas tem apelido, tem sempre uma rua direita, invariavelmente torta, eu morava na rua direita de São João del Rei. A casa que eu nasci está lá tombada direitinho, que é na parte histórica de São João del Rei, ali perto do largo da Igreja do Carmo, e lá da outra ponta da rua é o Solar dos Neves, onde morava o Tancredo Neves. Então é meu conterrâneo vizinho, e hoje eu vou estar recebendo esse troféu Tancredo Neves com uma alegria que você nem imagina. Estaremos lá batendo palmas para você, a qual eu faço parte dos colunistas lá do Jornal Edição do Brasil. E eu quero mandar um abraço grande para o que vai estar lá hoje também, fazendo fotos lá, que é o grande fotógrafo, o nosso o Valdez Maranhão. Ah, o Maranhão. Eu tive com ele sexta-feira. Fernando, essa ideia sua é belíssima. Eu até lembrei que nem fazer um prédio. Tem um prédio verde ali da Praça da Liberdade, só encerrar a entrevista, Fernando. Então. Ali o prédio verde da Praça da Liberdade, onde é a sede do IEFA. Que vai virar acervo da CEMIG, talvez. Sei lá. Quem sabe, né? Eu vi falando que talvez o acervo da CEMIG fosse para lá. Quem sabe pode ser lá. Eu tenho quadro no acervo da CEMIG. Mas quem sabe de acervo da CEMIG amplia para um museu. Viu como é que é nossa prosa, surge ideias boas aí? E você vai ser o primeiro diretor lá, hein? Eu não. O Carlos Vilhena, lá do Museu das Edições, Belo Horizonte. Parabéns. Fernando, e eu vou viajar, vou para o encontro da hotelaria lá em Olímpia, no interior de São Paulo, quinta-feira, de quinta a domingo. Mandar um abraço para o Alexandre Sampaio, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Marcos Valério, encontro da hotelaria de 26 a 28, lá no interior de São Paulo. Primeira vez que o encontro da hotelaria sai de Minas Gerais e já alcançando outros estados, lá em Olímpia, de 26 a 28. Um abraço a todos. Fernando, te agradeço mais essa aula que você me deu da arte, da cultura, do seu conhecimento, deixando a nós, mineiros brasileiros e o mundo, porque o YouTube vai para o mundo, daqui a pouco está em X visualizações à noite tanto, e te agradecer mais uma vez pela essa prosa e essa amizade que nós temos de longa data, preto e branco. É isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Para mim é sempre uma alegria, uma honra e estar aqui no seu programa. Você está de parabéns, divulgando aí os valores de Minas aí pelo estado de Minas Gerais inteiro, por esses quase 900 municípios, né? Então você está de parabéns demais. Eu agradeço a oportunidade para não falar somente da minha obra artística, mas dar umas pinceladas aqui de modo geral nas coisas, né? E para vocês que nos acompanharam aqui no YouTube. Dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto, eu vou estar abrindo a exposição de Paula. Esconderijo, lá no Museu Inimar de Paula. São obras inéditas, basicamente. Basicamente não, são obras inéditas. O Museu Inimar de Paula é um museu maravilhoso, temos que valorizar isso aqui. E o patrono lá, o Inimar de Paula, foi um grande mestre da pintura, nascido em Itaiomi, em 1918, morreu em 1999 aqui em Belo Horizonte, um grande pintor, meu amigo. E queria dizer que esse título, Esconderijo, é exatamente porque
o artista, o pintor, ele trabalha sozinho, muito isolado, ele está sempre escondido no seu ateliê e produzindo. E como as obras são inéditas e muita coisa que eu já produzi há anos atrás, mas nunca mostrei, então eles estão saindo do esconderijo para desveladas à luz, para que todos possam colorir os nossos dias, fruir, observar, refletir, porque a pintura de arte para mim não é decoração, pode até embelezar algum espaço, mas sobretudo é reflexão. Então vamos refletir sobre os dias atuais, sobre nossas próprias vidas, sobre a questão da paz, da saúde e do amor para todos. Fernando encerrou com chave de ouro. Paz. Paz ao mundo, paz ao próximo, solidariedade, amor. Contribua o seu amor ao próximo. Eu desejo a todos que estão, nesse momento, hospitalizados, recuperando de alguma enfermidade, ou aqueles que não estão hospitalizados, mas que têm algum parente em hospitais se recuperando, eu desejo uma boa recuperação, porque saúde, não só paz e amor, mas saúde é um bem maravilhoso que a gente deve preservar. Então, que a gente possa seguir com saúde, paz e amor. É isso aí. Pessoal, encerramos com Fernando Pacheco esse programa que nos mostrou a arte, a cultura, o conhecimento. Dia 12 de agosto, Museu Inimar de Paula. Vai lá ver a obra de Fernando Pacheco. Um grande abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.